Olá, como vão? Hoje chegamos ao nosso 8º dia de devocional de Advento. E eu queria meditar hoje na passagem que está em Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ler. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Diante dessa passagem, eu queria que a gente meditasse em 3 coisas. A primeira coisa é que Mateus aqui, ao contrário de Lucas, se nós temos estudado nos últimos dias, ele não foca nos pastores que tinham ido visitar Jesus lá no estábulo, mas sim nos estrangeiros gentios não judeus que vêm do Oriente para adorar Jesus. No início e no fim do Evangelho de Mateus, ele retrata Jesus como esse Messias que é universal, que é global, que não é apenas para os judeus, mas ele é para o mundo inteiro. Esses homens que nós vemos aqui, eles eram magos da corte, eram astrólogos ou então sábios, né, que vinham do Oriente, de talvez ali da terra da Babilônia. Então eles eram de fora, eles não eram judeus, eles não eram do povo de Israel. E portanto, pelas leis cerimoniais da Torá, eles eram gentios imundos. Mas aqui nós vemos que esses homens, e não o povo de Israel, era quem estava indo adorar o menino Jesus. E no fim de Mateus, no capítulo 29, versículo 18 e 19, Jesus ele diz que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Com isso, Jesus deixa claro que ele abre a porta para que nós, gentios, também possamos nos alegrar com a sua vinda, e ele confirma novamente a sua natureza messiânica. Porque os profetas já tinham revelado no Antigo Testamento que as nações iam ver a ele, iam ver o Messias como governador do mundo, assim como Isaías disse em Isaías 60, versículo 3. E diz assim: As nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Então, nesses versículos iniciais e ao final do livro de Mateus, Mateus ele acrescenta provas de que Jesus ele é de fato o Messias, assim como os profetas haviam anunciado sobre ele. E ele reforça a nossa esperança ao lembrar que ele veio salvar não apenas Israel, mas todas as nações. Então, a salvação também veio a nós. Glória a Deus. A segunda meditação que nós podemos tirar aqui desses versículos está no versículo 2. Do capítulo 2. Nesse versículo, os magos dizem: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Várias vezes na Bíblia, nós somos frustrados por não entender como que certas coisas aconteceram. Por exemplo, isso aqui. Como que a estrela direcionou esses homens até Jesus? Ou então, como que ela parou sobre onde estava o menino? E a resposta é: a gente não sabe. Nós não sabemos e não tem como saber com exatidão como essas coisas, esses fatos miraculosos aconteceram. Na verdade, nós não devemos nos preocupar em ficar criando teorias para esse tipo de coisa. Porque, no fim, essas coisas, elas são secundárias, elas têm pouquíssima relevância espiritual para a nossa vida. Pessoas que se preocupam com essas indagações, elas têm uma mentalidade que é voltada para o periférico. Essas pessoas não amam se aprofundar nos temas profundos e centrais do Evangelho, como, por exemplo, a santidade de Deus, o pecado, sobre a morte e a ressurreição de Cristo, a justificação pela graça, a santificação por meio do Espírito Santo, o juízo final, a vida eterna. Esses são temas centrais do Evangelho, e essas pessoas que ficam preocupadas com essas curiosidades bíblicas, geralmente elas não prestam atenção nesses fatores que são os mais importantes. E elas podem até parecer estar se interessando pela Bíblia, mas na verdade elas estão se desviando daquilo que é mais importante. Embora seja curioso uma estrela guiar esses homens até onde Jesus estava, o que importa aqui não é isso. O que é importante nós observarmos é que essa estrela aqui, ela está fazendo o que ela não poderia fazer sozinha. Ela está guiando os magos até o Filho de Deus.
Apenas o próprio Deus poderia fazer uma coisa dessas através de uma estrela. Então a lição central aqui é que Deus está guiando estrangeiros para que eles adorem ao Filho dele. E para isso ele está exercendo o poder global dele. E ele sempre faz isso. Por exemplo, em algo que a gente já viu, Lucas mostra Deus orquestrando as decisões do Império Romano para que no tempo exato José e Maria, dois jovens simples da periferia de Israel, eles tivessem que se dirigir até Belém para cumprir uma profecia do seu parto. E aqui em Mateus ele influencia as estrelas do céu para que elas guiem os magos até o seu filho. E Deus faz esse tipo de coisa até hoje, como diz Mateus 24:14, com o objetivo de que todos adorem o seu filho. Então até hoje Deus ele orquestra o universo para que o evangelho do reino seja pregado até os confins da terra. O objetivo do Senhor é esse, que todos adorem o seu filho. Esse é o propósito dele para mim, para você, para sua família, para todas as pessoas no seu trabalho e para o mundo inteiro. E esse propósito é inclusive um parâmetro para a gente observar se algo é de Deus ou não. Ou seja, se aquilo te inspira a conhecer e a adorar o Filho de Deus. Alguns anos atrás eu li um livro chamado A Verdadeira Obra do Espírito, do autor Jonathan Edwards, e lá ele falava justamente sobre isso, de que um dos parâmetros para a gente saber se a ação de uma pessoa ou se algo é inspirado pelo Espírito de Deus é se aquilo leva a gente a uma adoração a Cristo. Tudo que é contrário a Deus e o Espírito de Deus vai nos levar para longe de Jesus, vai nos levar a uma vida ou de indiferença à pessoa de Cristo, ou então de contrariedade àquilo que ele prega. Nós não vamos adorá-lo, mas tudo que vem do Senhor vai nos levar a adorar Cristo, a olhar para ele, a amar ele e a exaltá-lo. E por fim, a última lição que nós podemos tirar dessa passagem está a partir do versículo 3 até o versículo 8. Aqui nós vemos que ao saber da notícia pelos magos que Jesus tinha nascido e que eles queriam adorá-lo, o rei Herodes ele ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. E aí a gente vê o rei Herodes juntando todos os sacerdotes para saber deles como ele fazia para descobrir se o Messias tinha chegado, né? De onde o Messias viria. E aí os sacerdotes explicam para ele, olha, as profecias dizem que ele virá de Belém. Aí o rei Herodes fala para aqueles magos, olha, vão lá, descubram onde o menino tá e depois venham aqui, voltem e me falem para que eu também vá adorar ele. Lógico que ele estava querendo ir para matar, né, o Messias, porque ele tinha medo de que aquela profecia, aquele Messias, ele viesse para tomar o poder dele. Aqui nós vemos que existem dois tipos de oposição a Jesus. Em primeiro lugar, nós temos os sacerdotes. Eles não se importavam. Nós vemos aqui que a oposição deles é uma oposição de indiferença. Aqueles sacerdotes eram estudiosos da lei, eles conheciam as profecias, eles esperavam pelo Messias, mas no momento que eles ficam sabendo que nasceu um menino, conforme todas as profecias que eles estudaram ao longo da vida inteira, eles sabem que aquele menino nasceu. Eles simplesmente não se importam com ele, eles não desejam ir adorar esse Messias, eles não desejam conhecer o Filho de Deus e eles se opõem de forma indiferente. O rei Herodes chama eles para que eles informem ele sobre onde o Messias deveria nascer. Eles vão ali, simplesmente passam aquela informação, olha, dizem que ele vai nascer em Belém. E voltam para o lugar onde eles estavam. Em nenhum momento eles saem e falam, nossa, nós precisamos conhecer esse Messias, nós precisamos saber quem ele é. Então eles se opõem ao Cristo. E em segundo lugar, nós temos um tipo de opositor a Jesus, que é aquele que se perturba com a pessoa de Cristo, que é representado por Herodes. Ele representa essas pessoas que elas se sentem ameaçadas pela pessoa de Jesus e elas querem se ver livre de Jesus. Nós vamos ver Herodes maquinando todo um plano depois disso para se livrar de Jesus. Ele vai, inclusive, mandar que assassinem todas as crianças, todos os meninos ali menores de 2 anos em Jerusalém para ele se livrar desse Messias. Então ele se opõe veementemente, ele detesta a ideia do Messias e ele se opõe a ele e quer destruir ele. Da mesma forma, hoje nós temos esses dois tipos de opositores aqui na Terra. Pessoas que se opõem a Jesus, sendo indiferentes a ele, sendo indiferentes à mensagem que ele prega. Elas simplesmente não querem saber, elas não querem adorá-lo, elas não querem conhecê-lo, assim como aqueles sacerdotes fizeram. E nós temos outras pessoas que se opõem, se perturbando fortemente com o que Jesus traz, com a mensagem que Jesus traz. Vocês podem se lembrar aí, às vezes já estejam lembrando, de pessoas que você conhece ou de pessoas na mídia que você viu que tem pavor à mensagem da cruz, à mensagem de Cristo, ao Messias, e elas se opõem veementemente, constantemente contra Jesus. E nós temos que tomar muito cuidado para nós não sermos, nem nos tornarmos nenhum desses tipos de opositores. E da mesma forma, nós devemos aprender com Jesus a como reagir às oposições que vão se colocar na nossa vida. Nós também sofreremos oposição, principalmente por sermos seguidores de Cristo e pela forma como nós decidimos viver a nossa vida por causa dele. Nós devemos aprender a ser como Cristo, assim como diz Hebreus 12, versículo 3, que suportou a oposição de pecadores. Nós não podemos desanimar diante da oposição, mas nós precisamos permanecer fiéis,
mansos e humildes como ele foi. Então que nesse dia você possa levar no seu coração essa meditação. Seja grato porque Jesus, ele te enxertou na videira. Ele não veio apenas para aqueles que eram de Israel, mas ele veio salvar gentios, e você, por causa disso, hoje pode ser salvo pela graça dele. Ele também veio para nós. Em segundo lugar, se lembre de que o maior propósito de Deus é nos levar a amar o Filho dele, a conhecer a ele, a exaltar o nome dele. Que ele usa todos os meios necessários para que isso aconteça. Ele é todo poderoso para orquestrar toda a nação, todo o universo, todas as galáxias, para que elas cumpram esse propósito de nos levar a amar e adorar o Filho. Assim como ele usou aquela estrela, assim como ele usou o Império Romano para fazer com que as profecias se cumprissem, hoje ele tem usado toda a terra, todos os governos para cumprir os seus propósitos. Nós precisamos orar por isso e também orar para que nós sejamos esses instrumentos na mão do Senhor, para levar outros ao conhecimento de Cristo. E por fim, nós precisamos estar vigilantes para observar esses dois tipos de oposição que existem ao Cristo, ao Messias. Em primeiro lugar, existem aqueles que são indiferentes, que estão dormentes à vinda do Messias, que não se importam com ele. Nós precisamos orar por eles, para que os olhos deles sejam abertos e para que nós não nos tornemos um deles. E em segundo lugar, tem aqueles opositores que detestam o Messias. Nós também precisamos orar pela conversão deles, mas orar para que a tentativa deles de se levantar contra o Messias, de impedir que todo ouvido ouça e todo olho veja que Jesus é o Rei, é o Cristo, seja completamente destruída. Então nós precisamos nos levantar contra esses opositores, mas não de qualquer forma, não do jeito que nós achamos, mas como Jesus, suportando a oposição, mantendo os nossos corações mansos e humildes e os nossos olhos fixos nele, perseverando até o fim. Que Deus abençoe seu dia.